Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Cá estou eu, depois de um final de semana de CCXP, olha só. Gente, CCXP foi incrível, inclusive encontrei alguns de vocês lá, olha só que maravilha. É muito doido encontrar ouvinte pessoalmente, porque eu penso, meu Deus, essas pessoas existem de verdade. Eu super divulguei o podcast também, fui com uma camiseta, porque eu tenho 5 camisetas escrito Ouça Causos do Vale, porque aí se eu vou pra algum rolê que rola de dar uma divulgada, aí, né, eu já junto ao útil ao agradável. Então, os 2 dias que eu fui na CCXP, eu estava divulgando. Inclusive, se você chegou aqui através de alguma divulgação que eu fiz, seja pela camiseta, ou seja por ter abordado você na CCXP pra te dar um cartãozinho e o botão do podcast, coloca aí na caixinha de perguntas, vem pela CCXP, olha só, vamos descobrir se a divulgação deu certo, né? Enfim, o caos de hoje, quem me contou foi a Silene. E a Silene, ela pediu pra eu falar que ela faz parte da cota 50 a mais que escuta Causos do Vale. Eu amo. E aí ela conheceu o podcast através da nora dela. E ela disse que toda quarta-feira de manhã, na hora do café, elas se juntam as 3 ali na mesa, né? A Silene, a filha e a nora, pra ouvir o episódio da semana. Então, Silene, olha só, o episódio da semana é o seu. E eu espero que eu conte a história certinho e, né, faça jus a todos os detalhes que você me deu. A Silene, gente, ela é mãe de 3 filhas, inclusive por falta de uma, 2 delas são lésbicas, olha só. E pra ela tá tudo bem, né? Tá tudo mais do que bem a sexualidade das filhas, né? Isso nunca foi uma questão. E durante quase 20 anos ela foi casada com o pai das meninas, né? Que é o Jurandir. E a Silene disse que o Jurandir, ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, ele era um pai presente na medida do possível. E o casamento dos dois era bem ok, assim. As coisas começaram a mudar quando, do nada, a Silene ela começou a sentir alguns sintomas específicos, assim. E ela pediu pra eu não entrar tanto no detalhe aqui, porque, enfim, ela se sente um pouco envergonhada, mas basicamente ela falou que ela começou a sentir e ter determinadas questões na região genital dela. E ela estranhou, porque tava tudo normal até então, foi do nada, assim. E ela disse que no começo ela super ignorou, achando que era alguma coisa, que sei lá, ela trocou o sabonete íntimo, ela trocou os produtos que ela usava no corpo, só que a situação foi se agravando, e ela disse que o Jurandir, né, que já tinha procurado ela sexualmente algumas vezes, desde que começou os sintomas, ele tava ficando impaciente com as negativas dela e tal, mas até então foda-se, né, gente? Ela não é obrigada. Só que ele foi tão escroto, gente, que sabe o que ele disse pra ela? Ele falou, ó, não tá dando pra mim, deve tá dando pra outro. Vocês têm noção? Eu já tô morrendo de ódio do Jurandir. Enfim. E aí lá foi Silene até a ginecologista pra entender o que estava acontecendo. A médica examinou ela e tudo. E a Silene disse que a médica fazendo a linhagem cética e tal. E aí depois de ter examinado, ela falou, ó, faz o seguinte. Vai até esse hospital aqui, que lá você consegue fazer esses exames. E o resultado do exame sai no mesmo dia, depois de algumas horas. Então se você quiser voltar ainda hoje, eu encaixo você em qualquer horário. E aí a Silene já ficou preocupada, né? Ela falou, mas doutor, é grave? E aí a doutora falou, ó, não sei, vai lá fazer os exames, que aí a gente vai saber se, enfim. E aí a Silene, ela foi até o hospital, ela fez os exames e tudo, e logo no finalzinho da tarde lá tava ela de novo no consultório, e a médica deu uma olhada, né, na papelada do resultado e falou, Silene, você tá com uma IST. E na época ainda se chamava DST, né? Que é doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia se fala IST, infecções sexualmente transmissíveis. E quando ela ouviu aquilo, ela ficou indignada. Ela falou pra médica, né? Doutora, como assim? Eu sou casada. E a médica explicou pra ela que mesmo sendo casada, né? Esse tipo de coisa poderia acontecer. Mas que felizmente era uma IST tratável. Ou seja, ela teria que tomar algumas coisas, mas no final das contas as coisas voltariam ao normal. E aí eu queria fazer um recorte aqui de que tudo isso aconteceu em uma outra fase da vida da Silene, uma outra época. E por que eu tô dizendo isso? Porque diz ela que ela voltou o caminho inteiro chorando, gente. Porque ela não sabia como ela ia contar pro Jurandir que ela tava tratando de uma IST. E o grande medo dela era que ele achasse que ela tinha pego IST traindo ele. Então, antes de chegar em casa, ela parou na casa de uma amiga dela, Shirley, e era bem numa época que celular não era popular e acessível, então você simplesmente chegava na casa dos outros, assim, de surpresa mesmo, e dava a sorte da pessoa estar lá. E aí, chegando nessa amiga, ela ali, desabando em lágrimas, ela falou, né, de que tava com medo de contar pro Jurandir, só que teria que falar, porque ele procurava ela sexualmente, ela não queria passar pra ele, não sei o quê. E a Shirley, amiga da Silene, né, depois que ela terminou de falar, ela só perguntou, Silene, você é burra? E a Silene olhou pra ela e falou, oi? E aí ela perguntou, Silene, você tá traindo o Jurandir? E ela falou, não. E aí ela, né, continuou, e por acaso você usa a camisinha com ele?
E a Silene mais uma vez falou, não, né, eu fiz laqueadura, eu não fico mais grávida, então já faz muito tempo que eu não tomo anticoncepcional e não uso camisinha. E a amiga dela falou, Silene, não tá claro pra você? Se você só transa com o Jurandir, você tá com o MST, você acha que você pegou de quem? E sim, gente, a Silene diz que na época ela era inocente a esse ponto, de não ter juntado os pontos. E quando a amiga dela disse isso, ela ficou chocadíssima. A preocupação dela, da IST, foi substituída por um sentimento de ódio em relação a essa ideia de que o Jurandir não só transou com outra pessoa, como também fez isso sem camisinha, fazendo com que a Silene vivesse aquela situação toda, e aquilo começou a deixar ela doida. Só que a Shirley, né, muito sábia, ela disse, Silene, quem apronta, deixa rastro. Então vai vasculhar as gavetas lá da sua casa, o guarda-roupa do Jurandir, vai ver se você encontra algo e dito e feito, gente. Ela voltou pra casa, saiu revirando tudo e o que ela encontrou? Ela encontrou a fatura de um dos cartões do Jurandir. E ela não tinha acesso a essas coisas. Mas aí ela começou a dar uma olhada ali e tal, e ela encontrou algo curioso na fatura. Ela identificou um padrão. E qual que era esse padrão? Pelo menos uma vez por semana, tinha um valor na fatura de um estabelecimento específico. Só que, gente, não é igual hoje em dia, né? Que é só você jogar o nome do lugar no Google, que você acha até o CNPJ, enfim. Na época, não era assim. Na época, você procurava as coisas na lista telefônica. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas era um livrão enorme, assim. Era um Google Maps impresso, que tinha, além de mapas, né? O nome e o endereço de todos os estabelecimentos ali da cidade. Adorava folhear a lista telefônica, enfim. Tinha gente que usava até de apoio de porta. E quem disse que a Silene achou alguma coisa? Ela não achou, gente. Aí ela começou a se preocupar. Porque na cabeça dela, e graças a Shirley, algumas coisas estavam começando a fazer sentido. Porque, ó, vamos aos fatos aqui. Jurandir passou IST pra ela. E 1-2 vezes por semana, ele gastava o mesmo valor em estabelecimento X. E ele tinha insinuado mais de uma vez de que ela poderia estar dando pra outro. Porque, né, ela não estava tendo relação com ele, porque ela estava, né, com sintomas. E aí corta pra Shirley, né, do outro lado da linha do telefone falando, Silene, você sabe que o Jurandir deve estar comendo alguma puta em algum puteiro por aí, né? Só que a Silene, ela não queria acreditar, gente. Ela não queria acreditar que o contexto era aquele. Ela não queria acreditar que o marido dela, o homem que ela amava tanto, se dedicava tanto, estava fazendo aquilo com ela. Traindo ela com uma prostituta. E, gente, vamos ser compreensíveis com a Silene aqui, porque, mais uma vez, eu saliento que esse caso aconteceu com ela há bastante tempo. Então tem várias questões que hoje em dia são super lidas como abusivas, machistas e problemáticas, que na época, infelizmente, não eram lidas assim. E Silene, mais uma vez, começou a chorar, gente. E adivinha por que ela tava chorando? Ela tava chorando porque ela tava se sentindo fracassada como esposa. Vocês acreditam, gente? Ai, que mundo horrível, né? Ela tava se sentindo fracassada como esposa porque o marido dela tava indo atrás de outras mulheres na rua. Ou seja, né, na concepção dela e na concepção de muita gente, né, ela não tava dando conta do recado. E que pensamento horrível, né? Concepção horrível, Silene. Péssimo, péssimo. Inclusive, se algum de vocês estiver vivendo alguma situação semelhante, não se sinta culpado, que não é sobre isso, gente. Não ache que você é a justificativa de filha da putagem alheia. Não é sobre isso. E adivinha o que a Silene resolveu fazer a respeito dessa história toda? Confrontar o Jurandir? Não. Investigar mais pra saber qual puteiro que o Jurandir tava frequentando? Porque claramente esse estabelecimento aí da fatura é um puteiro, gente. Não tem como. Mas não, a Silene também não fez isso. Na verdade, ela não fez nada, gente. Ela falou, quer saber? Eu vou fazer o tratamento que a médica passou, eu vou esquecer dessa história, não vai ser uma traiçãozinha que vai fazer com que eu desista de um casamento de 20 anos e tal. E aí eu tô sentindo um mix de raiva e de empatia. E, enfim. E foi o que ela fez, né? Ela seguiu fingindo que nada estava acontecendo, mas em compensação ela vivia pelos cantos chorando quando ela lembrava que o Jurandir, né, podia estar na rua transando com outra, ainda por cima sem camisinha. Só que, gente, o karma... Será que eu chamo de karma? Não. Ó, o mundo dá voltas. E num belo dia, estava a Silene lavando roupa. E sabe quando você enfia a mão no bolso da calça pra ter certeza de que não tem nada dentro? Eu, por exemplo, já lavei papel várias vezes em bolso de calça, por esquecer de fazer isso, né? E, nossa, gente, pra limpar é horrível, porque o papel gruda no tecido, assim, enfim, transtorno total. Mas, né, Silene lavando roupa e tal, ela enfiou a mão no bolso de uma das calças do Jurandir e tinha um papelzinho dentro. Um papelzinho quadrado e pequeno, escrito bem assim: vale uma cerveja. E embaixo escrito Rita Café.
Obviamente, né, que o nome não era esse, né, Rita Café, era alguma coisa café, mas vamos chamar de Rita Café, né, pra gente seguir aqui com a narrativa. E aí na hora que a Silene pegou o papel, ela achou meio estranho, né, e aí ela foi, secou as mãos e tal, e foi direto ligar pra Shirley, pra falar do tal papel. E a Shirley, né, falou: Silene, isso aí não é cafeteria nem aqui nem na China. Isso de chamar de café é nome disfarçado de puteiro. Se você quiser, eu vou lá com você e você vê com seus próprios olhos. E aí a Silene não queria, né? Não queria. Aí começou com aquele chororô de novo. E eu perguntei pra Silene, eu falei: Silene, tá, mas qual que era o seu temor no final das contas? Porque ela tava praticamente com a faca e com o queijo na mão, gente. Pra mim aquele papelzinho já dizia muita coisa. E ela disse que na época ela trabalhava somente, né, cuidando da casa e das filhas, e ela tinha uma dependência enorme financeira em relação ao Jurandir. E ela até conversou com a Shirley sobre isso, né? E a Shirley falou: Silene, você vai perder sua paz a troco de um prato de comida? Você é jovem, você vai conseguir se reerguer. A Shirley é maravilhosa, né, gente? Vocês gostaram da Shirley? Eu amo ela. Enfim. E o Jurandir também teria que pagar pensão para as filhas, porque as filhas eram menor de idade. Só que a Silene, ela tava naquele dilema de querer, ao mesmo tempo que ela queria muito mandar o Jurandir pra puta que pariu, ela tava com medo de dar esse tiro no escuro a respeito da vida dela, porque isso afetaria as filhas também, né? As filhas cresceriam sem pai. Enfim. E totalmente compreensível, gente. Totalmente compreensível. Mas a Shirley, né, amiga de Silene, estava cada vez mais irritada, indignada com a passividade da Silene e vivia buzinando no ouvido da Silene a respeito dessa história. E aí, simplesmente, num dia, ela parou de falar com a Silene. Ela não atendia as ligações, a Silene passava lá na porta da Shirley, chamava, batia, ninguém atendia, e ela sabia que tinha gente em casa. E aí pensa, gente, Silene, traída, tratando de ST, e agora sem melhor amiga. Ela tava se sentindo péssima, se sentindo sozinha. Só que, ainda bem que em meio a essa ausência da Shirley, do nada ela recebeu uma ligação. Era a Shirley ligando pra ela. E a Shirley falou: ó, Silene, bota uma roupa que eu tô passando aí já já. Eu vou te levar pra um lugar aí. E aí ela nem deu chance da Silene responder nem nada. Desligou o telefone. E a Silene, doida pra retomar a amizade com a Shirley, se trocou e nem 20 minutos depois a Shirley tava lá na sala da Silene. Só que antes de ir, a Shirley pegou um porta-retrato que tinha na estante da Silene e enfiou na bolsa. E que foto que tinha nesse porta-retrato? Era uma foto da Silene, do Jurandir e das 3 meninas. Vocês já estão sentindo o que tá prestes a acontecer aqui, né? Vocês estão sentindo o que vem aí, né? É exatamente isso que vocês estão pensando. E aí, quando a Silene viu, estava ela e Shirley em frente aonde? Ao Rita Café. Tinha uma fachada dizendo que era o Rita Café? Não. A Silene só descobriu quando ela entrou, inclusive. Porque o lugar era uma casa comum, gente. Era uma casa. E a Silene disse que a única coisa que denotava de que era um estabelecimento é porque tinha um mini balcãozinho assim na sala. E atrás desse balcão tinha uma senhora ali, mais velha que a Silene e a Shirley. E a mulher, estranhando de ver as duas ali, né, perguntou: pois não? E aí a Shirley falou pra Silene, né, falou: ó, conta aí o que tá rolando aí. E a Silene, muito constrangida, contou tudo, né, chorou em alguns momentos, e a mulher prestando 100% da atenção. E a Shirley, né, depois que ela terminou, ela, além de dizer que ela achava que o Jurandir tava ali no Rita Café, ali naquele momento, ela foi e mostrou a foto do porta-retrato pra mulher, pra recepcionista. E quando a mulher da recepção viu a foto, ela falou: tá, tá, eu sei exatamente quem que é. Então foi ele. E aí a Silene falou: foi ele? Foi ele o quê? E aí a recepcionista contou que uma das meninas que trabalhava ali na casa, ela teve que ficar um bom tempo afastada porque ela tinha pego uma IST. E era a mesma IST que a Silene tinha pego. E o contexto era que essa menina, né, ela tava dando um golpe na casa, né? Ela ganhava o dinheiro por fora dos clientes, porque se o cliente quisesse pagar um valor a mais ali na hora pra ela topava transar sem camisinha, algo que era proibido ali na casa. Então, muito provavelmente, ou o Jurandir passou pra ela, ou ela passou pro Jurandir. Não tem como descobrir. E aí a recepcionista falou: vocês só aguardam aqui um minutinho, que eu já venho. E aí a recepcionista entrou num dos cômodos lá, e quando ela voltou, tava ela e mais umas 3 meninas que a Silene falou que ela tinha certeza que eram funcionárias da casa, né? Eram as profissionais. E aí a recepcionista falou: vamos subir então? E aí a Silene, né, ficou apreensiva. Como assim, né? Subir? O que tá acontecendo? Só que a Shirley, que tava com as rédeas da situação, falou: bora, vamos subir.
E aí a hora que elas, né, Silene, Shirley, recepcionista e as 3 meninas subiram, elas pararam, né, do lado da porta de um dos quartos e tal. E aí a recepcionista bateu e falou: abre aqui, fulana. E aí uma voz feminina lá do lado de dentro falou: já acabou o tempo? E a recepcionista falou: não, eu vim trazer aquela cortesia. E aí a hora que a porta abriu e a Silene viu Jurandir pelado, deitado e de pau duro ainda por cima, deu tempo dela nem fazer nada. No segundo seguinte, ela só viu as 3 meninas, a recepcionista e a Shirley, entrando no quarto igual umas leoas ferozes. Essas foi as palavras que a Silene usou. E elas voaram pra cima do Jurandir pra bater, gente. Sim, pra bater. Elas deram um maior cacete no Jurandir. Ele apanhou horrores e a recepcionista gritando, puxando ele, falando: você vai vir pro meu puteiro, trair sua mulher e passar a doença pra minhas meninas, vagabundo. E o Jurandir ali apanhando calado. Ele chegou até a cruzar o olhar com a Silene em algum momento, assim, mas abaixou a cabeça. E aí não demorou muito pra do nada aparecer um homem atrás da Silene, né, que depois ela descobriu que era o segurança da casa, e ele pegou o Jurandir bem violento, assim, e falou: anda, veste, se veste, mete o pé. E aí ele se vestiu correndo, assim, nem olhou pra trás e, puf, sumiu, né? E aí a recepcionista, gente, que era cafetina, vamos ao português, claro, ela era cafetina, a recepcionista era cafetina. Ela toda descabelada, suada, né, depois de ter dado uma surra no Jurandir, ela chegou na Silene ofegante, assim, e falou: ó, é assim que tem que se tratar homem lixo que arranja coceira na rua e traz pra dentro de casa. Agora a senhora só não vai ser trouxa e deixar ele voltar, viu? E aí, caos, né? Porque Jurandir chegou em casa todo machucado e sangrando. Isso a Silene não tava nem em casa ainda, quem contou foram as filhas dela. E aí ele fez as malas sem dizer nada, e as filhas desesperadas chorando: pai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo e tal. E ele sumiu no mundo, gente. Fez as malas, sumiu no mundo, mas a justiça encontrou. E a Silene não só se separou dele, como ele pagou a pensão das 3 filhas até elas completarem 21 anos, porque as 3 fizeram faculdade, né? E aí parece que quando você faz faculdade, se você recebe pensão, né, seu pai tem que pagar até os 21, né? Aparentemente é isso. E a Silene, gente, a Silene deu a volta por cima, emocionalmente, financeiramente. A Shirley foi um anjo na vida dela nesse aspecto, não só de reerguer, né? Eu acho que a Shirley tem sido um anjo, né, desde o começo. E elas se ajudaram pra caramba nesse processo dolorido que a Silene viveu. E, gente, a gente tem um plot twist maravilhoso, que eu não vou entrar em tantos detalhes, porque eu gostaria muito de contar essa parte da história em um episódio específico. Mas depois de 20 anos de casada e quase 8 divorciada do Jurandir, Silene se descobriu uma mulher lésbica. Sim, gente, Silene atualmente com 57 anos é uma mulher lésbica, e essa história da descoberta dela, né, vai ter que ficar para um outro episódio, porque esse aqui já deve ter ficado enorme, mas um spoiler, não muito feliz, é que uma das filhas dela, né, a que é hétero, quando a Silene se assumiu, ela saiu de casa, ela parou de falar com a Silene, e hoje em dia ela tá morando com o Jurandir e a madrasta. Vocês acreditam, gente? E aí a Silene tá arrasada, né? Mas eu prometo pra vocês que eu volto em algum outro momento com essa parte da história, porque eu acho super importante a gente falar sobre pessoas que se descobriram, não diria de maneira tardia, mas que tiveram um outro processo, um processo mais demorado de descoberta. E eu acho isso incrível porque, enfim, né? Nós temos camadas, nós temos questões diferentes, momentos diferentes, e eu acho muito legal a gente trazer esse tipo de história, e eu quero muito trazer isso num momento específico, porque agora vocês já conhecem a Silene. É isso, gente. Beijão, vejo vocês no próximo Causos do Vale. Em breve teremos novidade, hein? Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.